Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. O tema desta videoaula é pontos críticos. Nesta videoaula vamos apresentar primeiro um teorema que relaciona pontos de máximos e mínimos locais com a derivada da função nestes pontos. Depois vamos definir pontos críticos de uma função e vamos resolver exemplos nos quais calculamos os pontos críticos de funções. Boa aula e bons estudos! Vamos iniciar esta videoaula com este importante teorema. Teorema: seja f uma função com ponto de máximo ou de mínimo local em x igual a c, se f é derivável em x igual a c, então f' de c igual a zero. Uma demonstração para este teorema pode ser encontrada no nosso material de apoio. O que este teorema está nos dizendo é que seja uma função f com ponto de máximo ou mínimo local em x igual a c, se f é derivável em x igual a c, ou seja, se existe a derivada da função em x igual a c, então a derivada da função neste ponto c é igual a zero, ou seja, f' de c é igual a zero. Importante, vale ressaltar que o teorema nos garante é que, sendo C um ponto de extremo local, ou seja, um ponto de máximo ou mínimo local de f, se f é derivável em c, então f' de c é igual a zero. Porém, o teorema não nos garante que se f' de c é igual a zero, então c é um ponto de extremo de f. Há casos em que f' de c é igual a zero, mas c não é um ponto de extremo, como é o caso desta função dada por f de x igual a x ao cubo, que nós veremos no próximo slide. Então, esse ponto, que foi colocado, que é extremamente importante, nos diz que se a função tem um ponto de extremo local, e esse ponto é x igual a c, ou seja, x igual a c é um ponto de extremo local, ou seja, máximo ou mínimo local, e a função é derivável em x igual a c, então a derivada f' de c é igual a zero. O teorema não nos diz que, se a derivada da função em um ponto x igual a c é igual a zero, então c é um ponto extremo, ou seja, máximo ou mínimo, de f. Essa condição de que a derivada no ponto é igual a zero é uma condição necessária para o ponto ser máximo ou mínimo local, mas ela não é uma condição suficiente. Ou seja, eu posso ter pontos em que a derivada da função naquele ponto é igual a zero, mas aquele ponto não é de extremo, não é de máximo e também não é de mínimo. Vejamos o exemplo da função f, dada por f de x igual a x ao cubo. Vamos analisar no ponto x igual a zero. Claramente, em x igual a zero, você não tem um extremo local. X igual a zero não é ponto de máximo e não é ponto de mínimo local, como você pode ver. Por quê? Se você pegar uma vizinhança, vamos pegar uma vizinhança aqui, contendo, ou seja, um intervalo aberto contendo o zero, você terá pontos neste intervalo. Vai ter valor de x nesse intervalo, para o qual o f de x vai ser menor do que o f de zero, e você terá pontos neste intervalo para os quais vai ter pontos x nesse intervalo para os quais o f de x vai ser maior do que o f de zero. Então, x igual a zero não é ponto de máximo e também não é ponto de mínimo. Porém, a derivada neste ponto, vamos ver o que acontece com a derivada. F', a derivada é dada por f' de x igual a 3x ao quadrado. Em x igual a zero,
f' de 0 é igual a 3 vezes 0, que é igual a 0. Então, f' de 0 é 0. Então, nós temos aqui um ponto que é x igual a 0, no qual a derivada neste ponto é 0, mas ele não é ponto de extremo local. Ele não é ponto nem de máximo e nem de mínimo local. Então, este era o exemplo que eu gostaria de mostrar e que é o que o teorema não nos garante. O teorema não nos garante que, se a derivada em um ponto é 0, então esse ponto é de máximo ou de mínimo. O que o teorema nos garante é que, se o ponto é um extremo, ou seja, ele já é um ponto de máximo ou de mínimo, e se a função é derivável neste ponto e se a função é derivável nesse ponto, então a derivada neste ponto tem que ser igual a 0. Vejamos este exemplo. Vamos analisar o que ocorre no ponto x igual a 0. Aqui nós temos o gráfico da função f, dada por f de x igual a x ao cubo. Claramente, olhando pelo gráfico, você percebe que x igual a 0 não é ponto nem de máximo e nem de mínimo local. Por quê? Porque se você pegar um intervalo aberto contendo o x igual a 0, neste intervalo há valores de x para os quais f de x é menor do que o f de 0. E também há valores de x para os quais o f de x é maior do que o f de 0. Então, x igual a 0 não é ponto nem de máximo e nem de mínimo local. Mas vamos ver a derivada neste ponto. Nós sabemos que a derivada de x ao cubo é 3x elevado ao quadrado. No ponto x igual a 0, nós temos f' de 0 igual a 3 vezes 0, que é igual a 0. Então, f' de 0 é igual a 0. Então, aqui nós temos o ponto x igual a 0. A derivada em x igual a 0, ou seja, f' de 0, é igual a 0. Mas x igual a 0 não é ponto de máximo e também não é ponto de mínimo. Então, é isso que aquele slide anterior, no slide anterior, nós ressaltamos. Ou seja, se a derivada no ponto é igual a 0, esse ponto não quer dizer que esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo, porque o teorema não diz isso. O teorema diz o seguinte, que se a função é derivável em x igual a c, e sabendo que x igual a c é um ponto de máximo ou de mínimo, então a derivada naquele ponto é igual a 0. O que ocorre aqui é que x igual a 0 não é ponto nem de máximo e nem de mínimo. Mas a derivada neste ponto é igual a 0. Então tem que ficar bem claro isso para vocês, o que o teorema do slide anterior nos diz. Observe ainda que este teorema não nos garante o que ocorre nos casos em que a função não é derivável em C. Uma função f pode ter um ponto de extremo em C, mesmo não existindo f' de C, como é o caso da função g dada por g de x igual a módulo de x. Neste caso, nós temos o seguinte: não existe a g', ou seja, a derivada da função g em x igual a 0. Observe que, como a função não é derivável em x igual a 0, em x igual a 0 você tem esse comportamento peculiar do gráfico da função. Observe que a função faz um bico aqui no x igual a 0. Essa é uma característica de pontos do gráfico onde a função não é derivável. Então, não existe a derivada de g em 0, ou seja, não existe g' de 0. Mesmo assim, x igual a 0 é um ponto de mínimo.
Neste caso aqui, ele é local e também global. Ou seja, também é importante mencionar que o teorema não nos garante o que ocorre nos casos em que a função não é derivável em C. A função pode não ser derivável em x igual a C e x igual a C ser um ponto de mínimo ou de máximo local. Vamos agora para uma importante definição da otimização, que é a definição de ponto crítico. Dizemos que x igual a C é um ponto crítico de uma função f se f' de C for igual a zero ou se f' de C não existe. Então, para que um ponto x igual a C seja um ponto crítico de uma função f, tem que ocorrer uma dessas duas coisas. Ou a derivada da função naquele ponto é igual a zero, ou a derivada da função naquele ponto não existe. Nos slides anteriores, nós vimos pontos críticos. Como assim? Olha só, nós vimos que x igual a zero é um ponto crítico desta função. Por que x igual a zero é um ponto crítico de g? Porque não existe a derivada em x igual a zero, ou seja, não existe a g' de zero. Aqui também, neste exemplo, nós vimos um ponto crítico, x igual a zero também. É um ponto crítico de f. Por quê? Porque em x igual a zero, a derivada é igual a zero, a derivada se anula. Então, em x igual a zero, a f' de zero é igual a zero. Então, x igual a zero é um ponto crítico de f. Então, pessoal, para ser ponto crítico, para que um ponto seja um ponto crítico de uma função, o que tem que ocorrer? Ou a derivada f', ou a derivada da função naquele ponto é igual a zero, ou então a derivada naquele ponto não existe. Bom, pessoal, nos pontos críticos nos quais a derivada da função é igual a zero, a reta tangente ao gráfico da função nestes pontos vai ser uma reta horizontal. Você está vendo aqui nesses dois pontos críticos, que são pontos críticos nos quais a derivada nestes pontos é igual a zero. E você pode observar nesses pontos que essa reta verde, que é a reta tangente ao gráfico passando por estes pontos, ela é uma reta horizontal, ela é paralela ao eixo x. Isso se deve devido à interpretação geométrica que nós já conhecemos da derivada em um ponto. A derivada em um ponto representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico passando por este ponto. Como nestes casos a derivada é igual a zero, então o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico passando por estes pontos é igual a zero, o que implica que a reta tangente ao gráfico por estes pontos vai ser uma reta horizontal. Então, nos pontos críticos nos quais a derivada é igual a zero, o gráfico tem esse comportamento que vocês estão vendo. Então, você pode ver bem a característica do gráfico e você percebe que a reta tangente à curva por estes pontos é uma reta horizontal. E nos pontos críticos nos quais a derivada da função não existe? Nos pontos críticos nos quais a derivada da função não existe, o gráfico tem comportamentos peculiares que nós já vimos anteriormente. Neste exemplo aqui, no ponto x igual a 2, não existe a derivada, ou seja, não existe f' de 2. E neste exemplo, o gráfico forma um bico neste ponto. Então, nestes casos de pontos críticos nos quais a derivada não existe, o gráfico tem esses comportamentos peculiares. Vamos agora resolver um exemplo. Determinar os pontos críticos de f dada por f de x igual
2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 36x. O primeiro passo é você derivar esta função. Então, f' de x vai ser igual a 6x ao quadrado menos 6x menos 36. Bom, após fazer isso, você tem que saber a definição do que é ponto crítico. Então, um ponto crítico é um ponto no qual a derivada naquele ponto é igual a zero, ou então onde não existe a derivada naquele ponto. Neste caso, para qualquer valor de x real, existe f' de x. Veja que a função f é uma função polinomial. Funções polinomiais, elas são deriváveis. E também você tem aqui a derivada. Então, você pode perceber que para qualquer valor de x, existe a derivada. Então, f é derivável para todo x real. Então, os pontos críticos que você terá aqui são os valores de x, os valores x, nos quais a f' de x é igual a zero. Então, você não tem nenhum ponto crítico no qual a derivada não existe. Então, você vai ter aqui os pontos críticos, que são os valores de x, para os quais a f' de x é igual a zero. E isso vai ocorrer se somente se 6x ao quadrado menos 6x menos 36 é igual a zero. Resolvendo, então, esta equação do segundo grau, você pode dividir ambos os lados por 6. Então, você pode resolver x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Utiliza a fórmula de Bhaskara, para isso você calcula o delta. Então, vai ser delta igual a 1 mais 24, que é igual a 25. Então, x vai ser igual a menos b, ou seja, 1, mais ou menos raiz de delta, ou seja, mais ou menos 5, sobre 2a, ou seja, sobre 2. Então, você tem que x1 é igual a 3 e x2 igual a menos 2. Então, está aqui. Opa. Então, os pontos que anulam a derivada são esses dois, ou seja, f de 3 é igual a 0 e f de menos 2 igual a 0. Então, x igual a 3 e x igual a menos 2 são pontos críticos. Então, esses são os dois pontos críticos, que são os pontos que anulam a derivada de f. Vamos resolver mais um exemplo. Exemplo: determinar os pontos críticos de g, dada por g de x igual a x ao quadrado exponencial de menos 3x. Aqui você tem o produto de duas funções, x ao quadrado e exponencial de menos 3x. Então, neste caso, você terá que utilizar a regra do produto. Então, g' de x vai ser igual a... vai ser a primeira, x², vezes a derivada da segunda, ou seja, vezes e de menos 3x', mais a derivada da primeira, ou seja, x²', vezes a segunda, vezes a exponencial de menos 3x. Então, como que vai ficar? Então, g' de x vai ser igual a x² vezes exponencial de menos 3x'. Como é que eu vou derivar a exponencial de menos 3x? Aqui você vai ter que utilizar a regra da cadeia. Aqui você tem as duas funções, vou colocá-las aqui abaixo. Então, você tem, vamos chamar de u e v. Então, a função u vai ser a função de dentro. Então, u de x vai ser menos 3x.
E a função mais externa, o que ela faz? V de x, que é igual a E de x. Então, a derivada pela regra da cadeia vai ser igual a derivada da função mais externa. E o que você aplica nela? A função u vezes a derivada da função de dentro. Isso vai ficar igual a... Qual que é a v'? A v', se a função v de x, se a função v é dada por v de x, que é E de x, então a v' é E de x. E qual é a u'? Então, u', dada por u' de x, a derivada de u é menos 3. Então, essa derivada vai ficar a v', então, ou seja, E, só que no lugar de x, né, você vai aplicar a u. Então, você é de menos 3x, vezes u', ou seja, u' que é menos 3. Então, isso vai ser igual a menos 3 exponencial de menos 3x. Certo? Então, tá aí essa derivada usando a regra da cadeia. Então, vai ficar x ao quadrado vezes menos 3 exponencial de menos 3x, mais derivada de x quadrado, 2x vezes exponencial de menos 3x. Então, g' de x vai ser igual a menos 3x quadrado, exponencial de menos 3x, mais 2x exponencial de menos 3x. Bom, agora você tem que lembrar da definição de ponto crítico. Ponto crítico é um ponto no qual a derivada da função é igual a zero ou a derivada da função naquele ponto não existe. Como você pode observar, para qualquer valor de x, existe a g' de x. Então, você consegue calcular a g' de x. Então, g é derivável para todo x real. Então, os pontos críticos serão quais? Serão os pontos nos quais a derivada da função é igual a zero. Então, vou encontrar agora quais valores de x para os quais g' de x é igual a zero. Então, isso vai acontecer se somente se menos 3x quadrado vezes exponencial de menos 3x mais 2x exponencial de menos 3x for igual a zero. Aqui você pode colocar em evidência o exponencial de menos 3x. Então, vai ficar exponencial de menos 3x vezes menos 3x quadrado mais 2x igual a zero. Bom, se você se lembra bem da função exponencial, você vai se lembrar que exponencial de menos 3x é maior do que zero para todo x real. Ou seja, esta parcela aqui vai ser sempre maior do que zero. Então, essa equação, né, ou seja, isso aqui só vai ser igual a zero se, somente se, menos 3x ao quadrado mais 2x for igual a zero. Por quê? Porque aqui você tem um número que vai ser sempre maior do que zero multiplicado por menos 3x ao quadrado mais 2x. Então, a solução para essa equação vai ser a mesma para essa, né? Menos 3x ao quadrado mais 2x igual a zero. Resolvendo essa equação, vai ficar como? Coloca-se o x em evidência. Eu vou resolvê-lo aqui, ó. Então, você terá x vezes menos 3x mais 2 igual a zero. Ou seja, isso vai ser igual a zero se somente se x igual a zero ou menos 3x mais 2 igual a zero. E essa segunda parte implica que x igual a 2/3.
Então, quais são os pontos críticos de G? X igual a 0 e x igual a 2/3. Está ficando ruim de escrever aqui, vou escrever lá em cima. Por que que esses são os pontos críticos de G? Porque a derivada para x igual a 0 é 0 e a derivada em x igual a 2/3 é 0. Então, aqui a resposta, pontos críticos de G, x igual a 0 e x igual a 2/3. Então, está aqui. Então, pessoal, encontrar os pontos críticos não tem segredo, né? Primeiramente, você tem que derivar a função e, em seguida, você tem que buscar se existem pontos nos quais não existe a derivada. Isso não ocorreu em nenhum desses dois exemplos. E depois você tem que buscar quais são os pontos nos quais a derivada da função é igual a 0. Isso aí nós verificamos para os dois exemplos e encontramos os pontos críticos.